Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra, o qual por nós homens e para a nossa salvação desceu, se encarnou e se fez homem. Padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. E cremos no Espírito Santo. Seja bem-vindo à nossa conferência online Voltemos ao Evangelho, cujo tema é Verdadeiro Deus de Verdadeiro Deus, uma comemoração aos 1700 anos do Concílio de Nicéia. Estamos muito contentes de poder oferecer esse conteúdo gratuitamente ao nosso público. Não esqueça de curtir e compartilhar este conteúdo para que mais e mais pessoas possam recebê-lo e para que você também possa continuar recebendo os nossos conteúdos aqui no YouTube do Voltemos ao Evangelho. Como eu expliquei na nossa pré-conferência, você pode conferir aqui no nosso canal, caso não tenha assistido, o reverendo Heber Campos Júnior nos trouxe uma palestra sobre o contexto histórico do Concílio de Nicéia. Quais foram os elementos sociais, culturais, teológicos, políticos que levaram a este momento onde diversos líderes se reuniram para escrever um texto em defesa da fé cristã, da fé em Cristo Jesus, sobre quem Cristo é. E hoje nós vamos tratar desse primeiro tópico do Concílio de Nicéia, que é o Deus Pai Todo-Poderoso. Para essa palestra, nós convidamos ninguém mais, ninguém menos do que o fundador do Voltemos ao Evangelho, o pastor Vinícius Musselman. Ele estará então expondo esse primeiro tópico, Deus Pai Todo-Poderoso. Logo em seguida, a palestra do Vinícius Musselman, teremos uma outra palestra com o Heber Júnior a respeito de Jesus Cristo, o Filho unigênito e verdadeiro Deus. Então fique conosco, acompanhe essas palestras e espero que Deus abençoe a sua vida e que você tenha a sua fé em Jesus Cristo fortalecida por meio deste conteúdo. Até mais. Tchau, tchau. Inconcebível. Essa é uma expressão que um personagem do filme A Princesa Prometida repete várias vezes na história. Princesa Prometida, The Princess Bride, virou quase um cult antigo, um filme cult, né? De comédia, de aventura. É o resgate típico da princesa. E um dos vilões, na verdade o chefe do trio de malfeitores, é Vizzini. E Vizzini, toda vez que ele pensa que algo é improvável, ele fala inconcebível. Então, quando falam que talvez tenha alguém seguindo eles, ele fala inconcebível. Quando alguém de fato segue eles, ele fala inconcebível. Quando ele tenta matar o herói e o herói não morre, ele fala inconcebível. Até que um dos outros vilões olha para ele e diz: você continua a usar essa palavra? Eu não acho que ela significa o que você pensa. Veja, Vizzini usava a palavra inconcebível para expressar a ideia de improvável, porque era concebível que alguém os perseguisse e era concebível que alguém sobrevivesse ao ataque. Talvez improvável, mas concebível. Ou seja, ele usava a palavra sem o seu significado correto. Sabe uma outra palavra que hoje as pessoas utilizam com vários significados, também errados? A palavra que está no vocabulário de todo mundo e às vezes a gente não percebe. Palavra Deus. Você pode ter duas pessoas conversando lado a lado e uma afirma que Deus é uma força cósmica guiando a nossa vida em reencarnações até uma evolução espiritual. Enquanto a outra afirma que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Concepções totalmente diferentes para uma só palavra. Deus. Quando você usa a palavra Deus, o que você tem em mente? O que você pensa quando você usa a palavra Deus? E o que você tem em mente é extremamente importante. Porque a nossa definição de Deus,
está ligada com a nossa adoração. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 4, nós temos a sala do trono de Deus. João, após ter escrito as 7 cartas para 7 igrejas, agora ele se vê na sala do trono de Deus e ele vê coisas arrebatadoras. Ele ouve louvores incessantes. E lá em Apocalipse 4, de 8 a 11, nós podemos ler o seguinte: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Perceba algo importantíssimo. Quando eles adoram, eles dizem quem Deus é. Eles definem Deus. A adoração deles flui de fé, flui de crença, flui de uma definição de que esse Deus, ele é santo, santo, santo. Ele é Senhor, ele é todo-poderoso, ele é eterno, ele é digno de receber glória, honra e poder. Ele é o Criador de todas as coisas. Definir Deus com precisão é justamente o grande embate que aconteceu 1700 anos atrás no Concílio de Nicéia. Porque as pessoas tinham várias definições sobre Deus, assim como as pessoas têm hoje. Esse documento é tão importante porque ele veio mostrar: este é o Deus trino que nós adoramos e que nós cremos. E por isso o Credo de Nicéia diz: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado, unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra, o qual por nós, homens, e para nossa salvação, desceu e se encarnou e se fez homem. Padeceu e ressuscitou ao terceiro dia, e subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo. E quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que antes que fosse gerado ele não existia, ou que ele foi criado daquilo que não existia, ou que ele é de uma substância ou essência diferente do Pai, ou que ele é uma criatura, ou sujeito a mudança ou transformação, todos que falam assim são anatematizados pela Igreja Católica. Nós iremos focar na primeira sentença desse credo. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Quero ver 4 pontos com vocês desse credo. Cremos, um só Deus, Pai Todo-Poderoso e Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Perceba que o credo, assim como Apocalipse 4, associa a nossa fé com uma definição de quem Deus é. O que nós aprendemos é que nós não podemos adorar a Deus corretamente se não temos uma visão correta de Deus. A doxologia flui da ortodoxia. A adoração flui da fé. E adorar um Deus errado é idolatria. Nós precisamos que o nosso significado para a palavra Deus seja o mesmo aquele que Deus é, quem Ele realmente é. E por isso os credos querem ser precisos. Eles são expressões de fé. Eles lidam com a essência do que nós cremos e do Deus que adoramos. Perceba que o credo, ele vai dizer que nós cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo.
cremos em o Espírito Santo. Afinal, conhecer a Deus é fundamental para a fé cristã. Jesus definiu a vida eterna como que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Deus é algo que precisa de doutrina, que precisa de definições corretas, que precisa de ortodoxia. Conhecer a Deus é relacional, sim, mas é mais do que só relacional, porque esse relacionamento precisa estar pautado na verdade de quem Deus realmente é. Nos relacionamos com quem é e não com quem nós desejamos que Deus seja. E veja, isso é tão diferente da religião romana daquela época onde esse credo foi escrito. Porque veja, nos séculos anteriores, Kevin DeYoung vai demonstrar e afirmar que havia 6 características na religião romana. A religião de Roma era não fundamentada na doutrina precisa, mas em rituais culticos, em sacrifícios, em ofertas. Era uma religião mítica e não histórica. Ou seja, os mitos que nós ouvimos sobre os gregos e os romanos, não faz sentido perguntar se são verdadeiros ou históricos. Já a fé cristã precisa ser histórica. A religião romana tradicional da época era fundamentada em experiências estáticas, em danças, em alimentações, em relações sexuais, inclusive. Era uma religião de mistério, de conhecimentos ocultos de uma casta secreta. Era também, muitas vezes, filosófico no sentido de ideias e discussões, mas uma filosofia mais voltada para a virtude, como o estoicismo. E era muitas vezes ligado à virtude cívica. A fé estava ligado à pax romana, à paz romana, ao império, à vida política e civil dentro do Império Romano. Precisão teológica não era necessário. Uma vida que agradasse César era. Afinal, se confessava que César é Senhor. Já o cristianismo vem e ele é irredutivelmente doutrinário e confessional. E nós vemos isso não só depois da Bíblia. Os credos estão na própria Bíblia. Os credos que surgem nos séculos anteriores fluem de uma fé que é credal, que é confessional. Por exemplo, quando Paulo fala em 1 Coríntios 15, 3 e 4, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Paulo está dando aqui uma confissão de fé, aquela confissão de fé básica que crê em Cristo, em sua morte e ressurreição. E perceba que tem fatos históricos. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. E esses fatos históricos são interpretados teologicamente. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou, segundo as Escrituras. Esses fatos, e a interpretação teológica precisa desses fatos, está no cerne do cristianismo, desde que nós vemos nas cartas apostólicas. E não só isso. Credos eram usados para profissão de fé, os credos que eram utilizados para aqueles que iam batizar, professar a sua fé, mas credos também eram usados para testar mestres. Em 1 João 4, 2 e 3 nós lemos: nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Perceba o que João faz, o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele coloca, olha, aqui está um credo, para analisar se quem vem falar até vocês pertence a Deus ou não. Se ele confessa que Jesus Cristo veio em carne. E perceba que já está ligada a questão da encarnação e a relação de Jesus Cristo com Deus aqui já com as cartas joaninas. O credo continua essa tradição. Enquanto havia credos mais antigos para o batismo, o credo de Nicéia, ele se coloca como um credo para testar os bispos, os mestres, os pastores, aqueles que ensinavam. E perceba, talvez para você possa parecer algo
comum e até óbvio falar sobre a Trindade, mas pare para pensar. Em alguns anos atrás, o Ministério Ligonier fez uma pesquisa chamada Estado da Teologia, lá nos Estados Unidos. E uma das perguntas era a seguinte: Jesus é o primeiro e maior ser criado por Deus? Verdadeiro ou falso? O que você diria? Jesus é o primeiro e o maior ser criado por Deus? Pasme, 48% dos evangélicos dos Estados Unidos disseram que essa afirmação herética é verdadeira. Não sei o que você pensou aqui, mas talvez você também achava isso. E essa é uma afirmação herética. Perceba então que nós precisamos resgatar um cristianismo confessional, credal, um cristianismo de ortodoxia, de precisão nos termos, porque conhecer a Deus e adorar a Deus exige precisão em conhecer quem Deus é. E isso é importante tanto para a nossa vida particular quanto para a igreja. É interessante que o Credo de Nicéia foi escrito tanto em grego como traduzido para o latim. E no grego, ele começa com cremos, no plural. Ele é a confissão da igreja, de todos os bispos que se reúnem lá, representando as igrejas, representando a igreja católica, ou universal, ou global, ou geral. As igrejas se reunindo para confessar: esse é o Deus em que nós cremos. A fé cristã precisa desse testemunho de fé coletivo também. Por outro lado, a versão latina afirma credo, ou seja, creio, eu creio. Essa fé da igreja também precisa ser uma fé pessoal. E a minha pergunta é se você se dedica a ter essa fé pessoal precisa, se você se dedica a conhecer a Deus. Eu trabalho numa editora aqui, na editora Fiel, e a tristeza é que normalmente livros que falam sobre os atributos de Deus, livros que tratam sobre cristologia ou quem é Jesus Cristo, e livros que falam sobre o Espírito Santo além dos dons, não vendem muito. Infelizmente, se a gente pensar pelos livros que mais vendem, parece que nós queremos mais resolver o nosso casamento usando a Deus do que conhecer a Deus. Essa é uma grande questão. Pense para você agora. Será que você realmente almeja conhecer a Deus verdadeiramente? O Deus verdadeiro? E quem é esse Deus em quem nós cremos? O credo começa dizendo: cremos em um só Deus, que nós conhecemos pelo termo monoteísmo. E talvez o monoteísmo para nós agora seja senso comum, mas com certeza não era senso comum naquela época. Na verdade, era uma doutrina forjada em controvérsias, do século II até o século IV. Essa posição do monoteísmo, de um só Deus, era minoritária no mundo antigo. A maioria das culturas era politeísta, acreditavam e adoravam vários deuses. A doutrina do monoteísmo, ela é radical, ela é revolucionária e podia ser até mortal, como nós iremos ver. Só que vem o cristianismo e afirma algo um pouco diferente dos judeus. Afirma um monoteísmo trinitário. E o monoteísmo trinitário tem 3 regras fundamentais. A primeira, que há um só Deus, apenas um Deus. E é contra o politeísmo essa afirmação. A segunda afirmação é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E isso se opõe ao subordinacionismo, como nós iremos ver. E a terceira afirmação é que as 3 pessoas são distintas. O Pai não é o Filho nem o Espírito, o Filho não é o Pai nem o Espírito, e o Espírito não é o Pai nem o Filho. Isso se opõe ao modalismo. Nós também já vamos ver daqui a pouco. Então, lá naquela época que Nicéia foi escrito, nós tínhamos desafios externos e internos. Os desafios internos eram o politeísmo. Veja, era comum afirmar que existem 3 deuses. Existe até mais do que 3 deuses para muitas pessoas naquela época. Então, quando o cristianismo fala que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, tudo bem, 3 deuses. E muitos, na verdade, queriam preservar esse aspecto dos 3 à custa do 1. Veja, o paganismo romano, conforme nós mencionamos,
Ele tinha múltiplos deuses, deuses de casa, da cidade, deuses para necessidades específicas. E você adorava o Deus conforme aquilo que você buscava. O politeísmo transforma um Deus numa necessidade humana e o adora para conseguir o que quer. Só que esse politeísmo, ele também tinha uma função cívica. O Império Romano, ele era, na verdade, certa tolerância religiosa. Ele tolerava qualquer número de deuses, desde que você afirmasse que César é senhor. Não, ele não queria destruir os deuses, na verdade, ora para os seus deuses para que abençoe Roma. Lá naquele lugar tem um Deus, naquele outro lugar tem outro Deus. Quando surge o cristianismo, começa a acontecer certo conflito. Os judeus eram monoteístas também, mas os judeus eram um pequeno grupo étnico, então eles meio que receberam um passe. Era meio tolerado. Apesar de ter tido alguns problemas do Império Romano, até eles foram expulsos de Roma em certa ocasião. Mas os cristãos não eram um grupo étnico isolado. Na verdade, agora, cidadãos romanos de várias etnias e nacionalidades agora estavam afirmando que não, César não é senhor, Cristo é senhor. E por isso, muitos foram acusados de trair o império. Muitos foram acusados de serem ateus. O cristianismo, uma das primeiras acusações do cristianismo é que nós éramos ateus. E Justino Mártir responde: somos ateus em relação aos falsos deuses. Todos os deuses das nações são demônios. Nós cremos em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e somos ateus de todos os outros. Outro desafio externo era o gnosticismo e o marcionismo. Veja, Marcião de Sinope, no segundo século, influenciado por ideias pré-gnósticas, ele concebia Deus como um ser espiritual puro, do qual algumas emanações vinham, e essas emanações iam perdendo a sua pureza, por assim dizer. Ele claramente colocava o Deus do Antigo Testamento, que para ele era um demiurgo, contra o Deus do Novo Testamento. Para ele, o Deus do Antigo Testamento era uma divindade tribal, irada dos judeus. Um demiurgo responsável por criar esse mundo material maligno em que nós sofremos. Já o Deus do Novo Testamento era o Deus de amor, que veio nos salvar, que veio nos transportar para um ambiente espiritual superior. Pode parecer loucura colocar o Deus do Antigo Testamento em oposição ao Deus do Novo Testamento, mas muitos cristãos têm essa dúvida. Para eles, Deus do Antigo Testamento era um Deus bravo e o Deus do Novo Testamento era um Deus de amor. E a pergunta fica será que o mesmo Deus que nos cria é o mesmo Deus que nos redime? Deus mudou? Deus antes estava bravo e daí alguém pacificou a Deus? Ou será que são visões distorcidas de Deus? Inclusive, não muito tempo atrás desta gravação, certo pregador opôs justamente o Deus da Bíblia com o Deus de Jesus, se opondo ao Deus que é fogo consumidor. E aqui está um grande erro em pensar que existe mais de um Deus. A Escritura nos apresenta um só Deus. O mesmo Deus que nos cria é o Pai do Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus que julga Adão e Eva é o mesmo Deus que salva no Novo Testamento. Aliás, o mesmo Deus trino que cria, o mesmo Deus trino que salva, é também o mesmo Deus trino que condena. A ira de Deus está tanto em Números quanto em Apocalipse. Aliás, em Apocalipse é pior, porque envolve todo o mundo. Nós vemos Jesus julgando as nações. Outra heresia era o gnosticismo, que, como eu disse, eles usavam a linguagem de emanações de Deus, né? Deus de Deus, Deus sendo criados de Deus, mas Deus menores. Então, para eles fazia muito sentido falar que Deus Pai gerou Deus Filho. O Pai emanou o Filho, emanou o Espírito. É uma parte de Deus. Eles afirmavam, olha, você tem o Cristo divino, esse Cristo divino entrou e possuiu o homem Jesus Cristo. Jesus
andou na terra, mas antes de ser crucificado, esse Cristo divino saiu de Jesus. Essa é uma heresia gnóstica antiga. E para eles fazia muito sentido. Se o Pai emanava o Filho, então o Pai é maior que o Filho, que é maior que o Espírito. Agora, um dos grandes problemas dessas visões é que eles tentam reduzir Deus para mais um ser no mundo. Eles tentam reduzir Deus às coisas criadas, como se Deus criasse como nós. E Irineu, um dos pais da igreja, respondia que Deus é simples, não composto. Essa é uma doutrina muito esquecida hoje em dia, sobre a simplicidade de Deus. E não é que Deus não seja grande, glorioso, o ponto não é esse. O ponto é que Deus não tem partes. Deus não é composto de várias partes. Não é como se Deus emanasse e saísse um pedaço dele. A geração divina, que o Pai gera o Filho, não é tirar um pedaço de Deus Pai. Na verdade, Deus cria Deus completo. Nós, então, não podemos falar que como se a divindade fosse uma torta, e Deus Pai tivesse um terço, Deus Filho tivesse um terço, e Deus Espírito tivesse um terço. Não se divide a divindade. Deus é eterno e é Deus. Agora, haviam também desafios internos. Outros que queriam preservar, na verdade, a unidade, o monoteísmo, à custa da trindade, o monoteísmo monopessoal, à custa do Deus trino. Uma dessas heresias antigas era o modalismo. O que o modalismo afirmava? Que Deus tinha 3 modos, ou 3 papéis, e não 3 pessoas simultâneas. Então, por exemplo, era comum dizer que o Pai é o Criador, e daí então depois ele vira o Filho, que é o Redentor, e o Espírito depois, que é o Santificador. É um só Deus, mas primeiro ele se apresenta como Pai, depois ele se apresenta como Filho, e depois ele se apresenta como Espírito. Talvez isso pareça loucura para você, mas muitas vezes usamos metáforas que são modalistas. Toda ilustração da Trindade é herética, praticamente. O que nós temos aqui é, por exemplo, essas ilustrações. Deus é como um trevo de 3 folhas. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Heresia, porque Deus não tem um terço, um terço, um terço. Ou Deus é como a água, que tem gelo, que vira líquido, que vira vapor. Não, Deus não vira. O Pai não vira o Filho, não vira o Espírito. Ou Deus é como uma mulher que é esposa, mãe e professora. Não, Deus não tem 3 papéis diferentes. Deus é 3 pessoas diferentes. Pai, Filho e Espírito. O Pai não é o Filho e não é o Espírito. O Filho não é o Pai, não é o Espírito. E o Espírito não é o Filho e não é o Pai. São simultaneamente Pai, Filho e Espírito Santo. Outra forma de tentar preservar o um à custa dos 3, outra forma herética, era o subordinacionismo. E tinha várias formas do subordinacionismo. A mais popular foi a do diário, o arianismo, né, que não tem nada a ver com a questão alemã, mas tinha a ver com a heresia de falar o seguinte, olha, Jesus mesmo disse lá em João 14, 28, que o Pai é maior que eu. Se o Pai é maior que Jesus, então nós temos o Pai maior. Daí vem o Filho e vem o Espírito. Então, o Filho, se ele é menor do que o Pai, o Filho deve ser uma criatura. Talvez a melhor, é mais bela e mais excelente das criaturas, mas ainda assim, uma criatura. E essa é uma heresia. Uma heresia que não considera tudo que a Escritura diz. Porque, apesar do Cristo encarnado dizer que o Pai é maior que ele, isso não lida com a questão ontológica de Deus, mas econômica. Não lida com Deus na essência eterna, mas em como Cristo, humano encarnado, se submete ao Pai. Há outros textos que essa heresia não lida. Por exemplo, desde o Antigo Testamento nós temos Deus afirmando que ele é um só. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Deus se revela em Êxodo 3 como eu sou, Yahvé, Javé, o Jeová, aquele Deus que é quem ele é. Ele não é comparável a nada. Ele não depende do rio. Ele não é o Deus que depende da sarça para queimar. Ele é o Deus perfeito, subsistente, que não tem referência externa para dizer sou igual a este, porque ele é o Deus criador de todas as coisas. E só existe um eu sou. E daí nós vemos Jesus dizendo também, em João 8,
Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, nós vemos que no monoteísmo, o Pai é eu sou, o Filho é eu sou, e o Espírito é eu sou. Ou seja, no monoteísmo trinitário, temos 3 regras. Há apenas um Deus, nós não somos politeístas. Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. O Pai é totalmente Deus, o Filho é totalmente Deus, o Espírito Santo é totalmente Deus. Nós não somos subordinacionistas. E terceiro, as 3 pessoas são distintas. O Pai não é o Filho nem o Espírito, o Filho não é o Pai nem o Espírito não é o Pai nem o Filho. Nós não somos modalistas. Agora, então, quem é o Pai? Afinal, o credo diz que cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Começa hoje com a polêmica de chamar Deus de Pai. Hoje em dia, falar que Deus é Deus Pai já há certa polêmica. Alguns querem utilizar uma expressão que a Bíblia não usa, Deus Mãe. Deus Pai é visto como sexista. Agora, a Bíblia de fato diz que Deus não é um ser humano. Deus não é macho ou fêmea. Deus não tem um corpo. Quando falamos que Deus é Pai, a paternidade divina transcende, está além da paternidade humana. E, de fato, Deus usa similitudes do cuidado materno para demonstrar o seu cuidado pelo seu povo. Isaías 66:13 diz: como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Deus usa a figura da mãe para mostrar o amor e o consolo que ele dá ao seu povo, aos seus filhos. Mas Deus nunca diz, eu sou mãe. Na toda a Escritura, Deus é chamado de Pai. E por quê? Porque Deus Pai é uma analogia melhor a expressar quem Deus é. Primeiro, porque Pai traz a ideia de fonte e origem de todas as coisas. Agora, aqui está a diferença da mãe. A mãe gera as coisas dentro de si. As coisas geradas de uma mãe lhe pertencem, são unidas a ela. Mas a criação de Deus não é Deus. A criação de Deus é externa. Enquanto uma mãe é receptiva, um pai gera ação externa. E Deus é ato puro, como diriam os antigos. Ele é criador de vida fora de si, não em si, ao criar o mundo. A paternidade, então, expressa melhor Deus como criador. E lembra da autoridade de Deus, que transcende todas as coisas. O pai é o cabeça do lar, apesar das pessoas não gostarem disso hoje em dia. A Bíblia afirma isso, esse é o contexto bíblico, e essa é a verdade. Deus Pai é soberano sobre todas as coisas. Ele tem autoridade transcendente sobre a sua criação. E, na Escritura, cuidado também é representado por termos paternais. Em Oséias, Deus fala sobre o seu cuidado com Israel, mas como pai. Ou seja, pai envolve essas 3 coisas e é um termo bíblico e que representa melhor quem Deus é do que mãe. Aliás, paternidade se encontra sua origem em Deus e a nossa paternidade humana é um reflexo disso. Agora, quando dizemos Deus Pai, nós precisamos lembrar que para nós talvez isso seja algo bem cristão, unicamente cristão, mas não era algo unicamente cristão na época. A ideia de que Deus é Pai não era uma ideia estranha à religião politeísta. Zeus era pai de muitos deuses semideuses. Só um exemplo para você. Zeus, que era um deus com características bem humanas, bem ciumentas, ele tinha ouvido uma profecia, ele tinha medo dessa profecia, de que Metis, que era uma titânide da sabedoria, iria gerar um filho e iria matá-lo. E o destronaria, na verdade. Então, Zeus, de forma bem enganadora, seduz Metis, tem relação com ela engravida, e depois de grávida, Zeus a engana para que se transformasse numa gota.
E quando ela se transforma em uma gota, Zeus vem e engole ela e absorve a sabedoria dela. Só que daí ele começa a ter dores de cabeça terríveis. E quando as dores se tornam insuportáveis, Zeus pede para outro deus que abrisse a cabeça dele com um machado. E quando a cabeça de Deus é aberta, Atena, deusa da sabedoria, nasce totalmente crescida e armada. Ela não nasce do ventre materno, mas da mente paterna. E ela incorpora tanto a astúcia de Metis quanto o poder de Zeus. Ou seja, aos ouvidos politeístas e pagãos, os deuses judeus teve relação com uma virgem, uma moça chamada Maria, e desse resultado saiu Jesus. Ok. Era assim que eles entendiam paternidade divina. Mas não é isso que nós estamos falando quando afirmamos que Deus é Pai. O termo Pai na Escritura é utilizado de várias dimensões. Aqui estão 7. Primeiro, a paternidade cósmica de Deus. Deus é o Pai de toda a criação, Ele criou tudo, Ele governa tudo. Os anjos, a criação espiritual de Deus, são chamados de filhos de Deus na Bíblia. Deus também tem uma paternidade antropológica. Deus é o Pai de todos os seres humanos. Todos os seres humanos foram criados à sua imagem. Lucas vai dizer que Adão é filho de Deus. Ou seja, somos todos descendência de Adão e, assim, filhos de Deus também. Só que a Escritura começa a funilar a paternidade quando começa a lidar com Israel. Existe uma paternidade nacional. Deus é pai da nação de Israel. Deus elegeu esse povo e os trata como seus filhos. Aí temos mais um afunilamento. Deus é pai real, a paternidade real de Deus. Deus é pai dos reis de Judá. Ele tem uma relação especial com o ungido. Ele será pai da semente de Davi e o tratará como filho. E tudo isso começava a apontar por uma paternidade que estava além de tudo isso que estava apontando. Quando Jesus vem e usa a expressão Deus como Pai, todas as expressões do Antigo Testamento estão sendo carregadas. Ele, como o Messias encarnado, era o ungido. Ele representava, ele era o verdadeiro Israel. Ele era o segundo Adão. Ele era, em sua humanidade, criatura. Mas tudo isso é reflexo da paternidade ontológica de Deus. Deus Pai é Pai de Deus Filho, o Filho unigênito de Deus. Ou seja, quando a paternidade cristológica vem e toma todos os outros sentidos da paternidade humana, isso é um reflexo da paternidade ontológica se refletindo na relação eterna que o Pai tem com o Filho. E talvez seja por esses dois conceitos, a paternidade cristológica e a paternidade ontológica, que tantas heresias surgem. Porque afinal, o nosso Salvador é Deus homem, conforme vocês vão ver no restante do credo. Em um aspecto humano, há uma paternidade do ungido de Deus que ele se submete ao Pai. E daí, muitas pessoas, sem equilibrar isso com o que a Escritura diz sobre a paternidade ontológica, caem em muitas heresias. E essa paternidade cristológica de Jesus, ela culmina numa paternidade soteriológica, ou seja, Deus é Pai daqueles que estão em Cristo Jesus. Nós fomos adotados como filhos em Jesus Cristo. E agora, essas paternidades, elas vão se revelando nessa ordem ao longo da história da redenção. Deus como Pai de toda criação, Pai dos céus, Pai das coisas criadas na terra, Pai da humanidade, Pai da nação de Israel, Pai do rei de Judá. Daí nós chegamos então, Pai até de Cristo, Pai dos que estão em Cristo. Mas antes de tudo isso, na eternidade, você tem essa paternidade ontológica que é primária. E todas derivam sua relação disso, da relação eterna do Pai com o Filho. Existe um fluxo teológico da paternidade eterna de Deus com o Filho para paternidades temporais. Agora, o credo junta Pai com Todo-Poderoso. Deus é o Pai Todo-Poderoso. Essas expressões não estão juntas na Escritura, na verdade. Nós temos Pai
17 vezes no Antigo Testamento e mais 250 vezes no Novo Testamento. E Todo-Poderoso, o Pantocrator, aquele que tudo pode, onipotente, no Antigo Testamento grego, a Septuaginta, tem mais ou menos 150 vezes. E no Novo Testamento tem cerca de 10 vezes. E 9 vezes dessas 10 aparecem em Apocalipse. Justamente enfatizando essa onipotência de Deus. E o credo vem e junta essas coisas. Pantocrator, na versão grega do Antigo Testamento, traduz a ideia de El Shaddai, de Todo-Poderoso, de Yahvé Sabaoth, aquele que é o Senhor dos Exércitos. E quando essas duas coisas são unidas, o credo quer mostrar que, de uma forma importante, Deus é Pai. Ele é todo-poderoso. Ele é Pantocrator. Ele é governante de tudo. Ele está sobre tudo. Ele é omnipotens. Ele é o todo-poderoso. Ele é o criador, sustentador, provedor e juiz de todas as coisas. Quer enfatizar que ele é o Deus todo-poderoso que cria do nada, ex nihilo. Nós já vamos ver no próximo ponto. Ele é o Deus todo-poderoso que não só cria do nada, como recria a partir do pecado a nova criação. Ele é tão poderoso que Deus pode criar tanto do nada quanto de algo corrompido. Mas de uma forma ainda mais bela. Não só o poder criativo e recreativo de Deus. Há um poder gerativo. Deus, por ser todo-poderoso, é capaz de gerar um filho igual a si. E essa era a grande questão. Esse era o grande embate. A posição ariana, segundo Atanásio, afirmava que Deus não era sempre pai, porque nem sempre houve filho. Houve um tempo em que o filho não era. O filho não existe eternamente. Houve um tempo em que o Filho de Deus, o Cristo, não existia. Jesus veio a ser do não ser. Só que isso significa que Deus não é sempre pai. Que fundamentalmente Deus não é pai. Porque se existe um tempo onde o filho não existia, existe um tempo onde o pai, Deus não é pai. Ou seja, pai para Ário não é uma essência de Deus, é um título de Deus, assim como criador. Deus se torna criador quando cria. Deus se tornou pai, Ário dizia, quando criou o filho. Nesse sentido, o filho para Ário, segundo a heresia ariana, era uma criatura e uma obra de Deus estranha e diferente em essência do pai. Ou seja, mesmo eles querendo honrar o filho como a primeira e mais alta criatura, mesmo querendo falar que todas as coisas foram criadas pela mediação do filho, mesmo querendo falar que Deus dotou o filho com a graça de ser filho, ainda assim a relação de Deus com o filho era uma versão superior à relação de Deus com a criação. O filho é uma criação entre outras, embora melhor. Essa é a visão herética de Ário. E tem um problema aqui. Como nós podemos afirmar que existe um só Deus, Pai? Porque se existe só um Deus, Pai, esse é um termo relacional. Se Deus é eternamente Pai, Pai implica um filho, e filho implica um pai. Como dizer que Deus é Pai e ao mesmo tempo que é uno, que é monopessoal? Se Deus é Pai, Deus precisa de um filho. Ou seja, aqui está uma grande questão sobre Deus. Quando dizemos que Deus é Pai, isso é um atributo de Deus ou um título, um nome dado para Deus? Deus é eternamente Pai ou se torna Pai? A paternidade de Deus é eterna ou temporal? Então, o credo e aqueles que estavam defendendo a Trindade argumentam que não, que Deus é eternamente Pai. E quando João 1,14 diz que Jesus é o Filho unigênito do Pai, essa não é uma relação analógica à nossa. Não é como se Deus é Pai do mesmo sentido que o ser humano é Pai, ou seja, criado depois do Pai. É uma relação ontológica de Deus. Afinal, os judeus entenderam isso quando tentaram crucificar Jesus e matar Jesus. Porque eles entenderam
E quando ele chamava Deus de Pai, ele estava se fazendo igual a Deus. Veja, Deus Pai. Isso quer dizer que Deus é a fonte. Ele não tem princípio. Deus, de fato, ele não é gerado, ele nem procede de ninguém. Deus Pai é a raiz frutífera da Trindade. O Filho é gerado do Pai, o Espírito procede do Pai e do Filho. Agora, esse Pai é tão todo-poderoso, é tão pantocrator, que ele comunica tudo de si para o Filho. A sua divindade, o seu poder, a sua eternidade, a sua glória, tudo, menos a sua paternidade. Ou seja, o Pai não está na criação, então a paternidade dele é diferente gnóstica, ela é ontológica. Deus não se reproduz sexualmente porque Deus não tem um corpo. Deus não é masculino nem macho, como Zeus que ia e possuía mulheres. Deus não é Zeus, ele não se reproduz com parceiras. Deus é ontologicamente Pai, porque eternamente ele gera o Filho, e o Filho, então, é a transmissão da sua natureza. O Pai é Deus, então o Filho também é Deus. Deus de Deus. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. A mesma natureza. O Filho recebe a natureza do Pai. Mas como Deus não tem partes, Deus é simples. Não é como se o Pai tirasse uma parte de si e criasse o Filho. Não. O Filho é igualmente, verdadeiramente Deus. Deus verdadeiro. Completamente Deus. Deus não tem corpo, então não há fluxo e influxo para como o ser humano tem. Deus é simples, é uma só natureza. Deus é eterno, então se Deus é Pai, ele é eternamente Pai do Filho. E isso significa algo maravilhoso, amados. Significa que eternamente, nos seus atributos, Deus é Pai. Deus é Pai. E isso tem consequências tão maravilhosas. Porque ao olharmos para Deus, não vemos um Deus que é só poder. Vemos um Deus que é amor. Veja, Alá não é Pai no mesmo sentido que o Deus dos cristãos. Alá é Pai no sentido só criacional. Na eternidade passada, Alá não tinha um filho, não tinha ninguém para amar. Alá não é fundamentalmente amor, mas poder. E é por isso que o islamismo é uma religião de poder dominador sobre os outros, de opressão. O cristianismo não. Na essência do cristianismo está um Deus que é Pai. Um Pai que ama eternamente o Filho. Filho que ama eternamente um Pai. Na essência da fé cristã, nós temos um Deus que é Pai de amor. Ou seja, quando nós adoramos a Deus Pai, nós lembramos que quando nós somos adotados em Jesus, essa filiação agora se torna nossa, de forma cristológica. Agora nós adoramos o Deus que é Pai do Senhor Jesus. Como Jesus disse, meu Pai e vosso Pai, nos foi dado poder para nos tornarmos filhos de Deus, não de sangue, mas de Deus. Nós nascemos de novo da água e do Espírito. Nós nascemos de Deus. O Espírito habita em nós para participarmos da natureza divina, de tal forma que em Jesus nós podemos afirmar como Jesus, nosso Pai. Um Deus de amor, não como Zeus, um Deus de ciúmes, mas como um Pai amoroso e generoso. E é isso que nós vemos nesse Deus, quando o credo complementa que ele é criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Veja, Deus ser criador, essa criação fora de Deus, ad extra, flui da paternidade de Deus ad intra. A paternidade interna de Deus Pai na Trindade transborda em uma paternidade externa de Criador. E é por isso que os primeiros cristãos eram unânimes em afirmar que sim, toda a Trindade está envolvida em todas as obras externas de Deus, na criação, na redenção e no juízo final. Mas existe certa apropriação em dizer que Deus é Pai, porque Ele é a fonte de todas as coisas. Veja,
a maravilha de Deus como Criador. Gênesis 1:1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. E Deus então diz: haja luz. Nossos pais da fé olhavam para Gênesis 1 e viam ali Deus, o Espírito pairando e a palavra criadora. E eles viam claramente uma alusão irresistível à Trindade. O Pai que cria no Filho, no poder do Espírito, na ação poderosa do Espírito. E isso aqui já muda tanto de outras tradições ou outros mitos cosmológicos, de como outras cosmogonias. Veja, na maioria dos mitos, a criação é resultado ou de uma relação sexual divina, ou de deuses em guerra e uma parte cai e vira a terra. O ser humano é criado para servir os deuses como escravo. Mas em Gênesis 1, nós temos o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é amor, generoso, criando algo que vem do seu poder racional, logos, no seu poder criativo, espírito. É tão diferente dos outros mitos, porque na fé cristã, a criação é um transbordar do amor generoso de Deus. E Deus se coloca sobre tudo. Enquanto nas outras cosmogonias, o sol e a lua eram deuses diferentes, os monstros marinhos eram grandes vilões do caos. Quando Deus cria, ele nem nomeia o sol e a lua em Gênesis 1. São só relógios, lâmpadas cósmicas para marcar a adoração sabática. Os monstros marinhos, as profundezas, elas não são rivais de Deus, elas são criaturas de Deus, estão abaixo de Deus. E Deus domina as águas, domina os monstros, domina tudo que ele criou. Esse Deus, ele é tão poderoso que ele cria tudo, as coisas visíveis e invisíveis. Ele cria todas as coisas. E em Cristo, no Filho, foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, tronos, domínios, principados e autoridades. Veja, a fé cristã afirma que o mesmo Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo é o Criador do mundo. O mesmo Deus de amor é o Deus que cria o mundo material. Esse mundo material não foi criado por uma emanação, um demiurgo malévolo que cria a coisa material para ter sofrimento. Esse mundo é resultado da criação amorosa de Deus. Esse mundo foi criado bom. Nossos corpos foram criados para nós sermos humanos com corporeidade. Ou seja, o cristão enxerga a criação de forma diferente. Por exemplo, dos espíritas, que veem a libertação do corpo como alvo. Nós enxergamos que a criação material de Deus é boa. Sim, manchada pelo pecado. Sim, esse corpo envelhece, nós morremos porque pecamos, não porque a criação foi deficitária. Deus é o Deus que criou todas as coisas visíveis. Desde o sol que ilumina todos, até o mosquitinho que te incomoda agora enquanto você ouve essa mensagem. Ele é o Criador de tudo. Desde o mais miserável ser terreno até anjos reluzentes. Se Deus fez, essas coisas são boas. Podem ter sido corrompidas pelo pecado, mas elas são boas. E esse Deus, ele cria do nada. Veja, muitos naquela época afirmavam que Deus criava de alguma substância. E quando você lê Gênesis 1, parece que é assim. Criou Deus os céus e a terra estava sem forma, vazia, e já tinha um abismo lá, águas. Então parece que Deus cria as coisas numa matéria pré-existente. Alguns cristãos primitivos, inclusive, creram nisso. Judeus, alguns também tiveram essa posição. Os pagãos também tinham comumente essa visão. Mas conforme os séculos avançam, finalmente os cristãos param para pensar sobre isso. Então surge a doutrina da creatio ex nihilo, ou seja, Deus criou do nada. E essa era uma posição minoritária, era um movimento revolucionário e ousado contra o consenso cultural.
Porque eles começaram a afirmar que, apesar de sim, Deus ser retratado como um artesão, um artista, esculpindo coisas já pré-existentes, por outro lado, em outros lados da Escritura, mostra que Deus também cria do nada. Romanos diz que Deus chama a existência as coisas que não existem. Hebreus 11:3 diz que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vai existir das coisas que não aparecem. Segundo Macabeus, que nós não temos como escritura, mas é um texto histórico da fé judaica, afirma claramente que Deus criou do nada. Por outro lado, também Sabedoria, que é outro texto que não está na escritura protestante, afirmava que Deus criou o mundo da matéria sem forma. Então, como fica esse debate? Hermógenes via que tinha 3 opções da criação. Deus cria de si mesmo, e isso foi rapidamente rejeitado. A criação não é um dividir da substância divina, como os pagãos afirmavam. A segunda opção que ele cria era que Deus criou de algo pré-existente. Para ele, afinal, se Deus é Senhor, ele precisa ser Senhor sobre algo que já existia. Aqui é a incorporação, na verdade, de ideias platônicas, que afirmavam que existia 3 princípios: o Deus Criador, a matéria pré-existente e ideias ou formas. E era mais fácil solucionar o problema do mal. O problema está na matéria. Agora, Tertuliano vem e afirma que não. Deus cria do nada. Porque se Deus é todo-poderoso, ele não pode criar matéria? Há limitações no poder de Deus de criar matéria? Ele precisa usar algo que já existe? Será que a soberania de Deus é limitada? Será que Deus é soberano, mas a matéria existe antes de Deus? Será que a matéria é Deus? Será que Deus depende de uma matéria pré-existente para criar? Então Deus é dependente de ajuda externa? Será que se essa matéria não existisse, Deus ficaria eternamente inativo? Tertuliano afirma claramente que existe um só Deus, simples, imutável, que não carece de nada. Que ele é o Pai Todo-Poderoso que tem poder para fazer o que quer. E ele é a fonte de tudo o que existe. Deus é o Criador das coisas visíveis e invisíveis. Deus criou os céus e a terra, visíveis e invisíveis. E Deus, então, depois, ele dá forma. Sim, Deus pega até o barro e forma o ser humano. Deus coloca a mão na massa. Mas essa massa foi ele que criou. Ele é tão poderoso que ele cria tudo que existe. A criação não é uma emanação de Deus. Deus existe como criador separado da criatura. Deus não cria por carecer de nada. Deus não cria por estar sozinho. Deus não cria por necessidade. Deus cria pelo transbordar do seu amor generoso, da sua paternidade amorosa e generosa. Quando você usa a palavra Deus, o que você tem em mente? Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós afirmamos crer. Esse é o Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. É esse Deus que nós adoramos quando usamos a expressão Deus. Ele é eternamente Pai, amor todo-poderoso, que cria em transbordar de generosidade. Esse Deus é o Deus que eu convido você a crer e adorar. Vamos orar? Senhor, nós glorificamos teu nome, porque tu és um Deus sem inveja. O Senhor não cria por necessidade, por cobiçar algo. O Senhor cria entregando de si. Tu não és um princípio pobre e egoísta. Tu és doação total, sem egoísmo. Geraste o teu Filho eternamente e criaste-nos pelo transbordar da tua paternidade generosa. Nós te adoramos, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Amém. Olá, queridos irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Heber Carlos de Campos Júnior
e eu tenho o privilégio de participar desta conferência do Voltemos ao Evangelho sobre o Credo Niceno, o Credo de Niceia, aquele concílio que aconteceu no ano 325. E neste ano de 2025 nós estamos celebrando há 1.700 anos desse pilar da doutrina da Trindade, uma época em que essa doutrina foi desenvolvida de maneira bastante madura, como não tinha acontecido em séculos anteriores com tanta clareza. Foi a controvérsia ariana, como eu expliquei na primeira palestra que eu dei na pré-conferência, que foi o contexto teológico para que o Concílio de Niceia começasse um processo de maturação da doutrina da Trindade, que só foi ganhar contornos ainda mais claros no segundo concílio ecumênico, que é o Concílio de Constantinopla, que aconteceu em 381. Tudo no quarto século da era cristã. Nesta segunda palestra eu vou falar sobre o segundo artigo do credo, a primeira parte dele, que fala sobre a pessoa de Cristo. Então a palestra tem como título Jesus Cristo, o Filho unigênito e verdadeiro Deus. Então eu quero ler brevemente o trecho do credo que nós vamos explicar aqui, meditar sobre ele, para depois passar a explicar algumas coisas das palavras, da terminologia utilizada pelo credo niceno. Então, o primeiro artigo começa com creio, né, e fala de Deus Pai. O segundo artigo também é creio, só que aí continua assim: e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. E depois esse segundo artigo continua falando da obra redentora de Cristo, quando ele se fez carne para nossa redenção, mas isso é assunto da próxima palestra. Então, o que nós vamos explorar nesta segunda parte do credo que a gente está dissecando, né, e estudando, é sobre a pessoa de Jesus. E o que eu quero dizer para você aqui é que ao longo da palestra eu vou trazer coisas que mais para o final eu vou aplicar para duas grandes áreas que a gente tem que aprender com o credo de Niceia. A primeira área é como é que a gente faz teologia. Essa é uma das coisas que nem sempre os cristãos estão cientes. E eu acho que Niceia tem algumas lições interessantes sobre o como fazer teologia. E a segunda é o conteúdo teológico propriamente dito, que eu creio que é motivo da nossa adoração ao Senhor Deus, principalmente a pessoa do Filho, o qual se encarnou para a nossa redenção. Então, aqui eu vou falar da divindade de Jesus Cristo, especialmente, porque esse era o grande tópico que foi discutido em Niceia. Então, aqui nós estamos naquilo que era o fulcro das maiores preocupações dos teólogos de Niceia, quando escreveram frases para afirmar com clareza a divindade de Jesus contra aqueles que tinham uma visão bem mais diminuída da pessoa de Cristo. Então, eu quero caminhar com vocês em algumas partes do credo e explicar tanto elementos históricos quanto algumas questões teológicas para você entender. E depois nós vamos fazer algumas aplicações e também olhar para textos bíblicos. Mas eu quero primeiro caminhar, na primeira parte da palestra, caminhar em frases deste início do segundo artigo do credo e explicar para você o que essas frases querem dizer. Então, a primeira frase não aparece no credo niceno que nós recebemos, que eu expliquei na pré-conferência, né, na primeira palestra que eu proferi nesta conferência, que é sobre a Constantinopla escrever o chamado credo que permaneceu, o niceno constantinopolitano, né? Então, o credo niceno de Constantinopla, ele tem uma frase que não aparece, mas que está no original de Niceia 325, que é: procede da substância do Pai. O Filho procede da substância do Pai. Então, embora essa expressão apareça em Niceia e não em Constantinopla, ela é reveladora de um problema teológico da controvérsia ariana que eu quero explicar aqui para te ensinar um pouquinho sobre como fazer teologia. Eu disse que essa era um dos meus objetivos aqui, né? Essa expressão, procede da substância do Pai, ela iguala as naturezas ou essências do Filho e do Pai.
A gente vai ver que tem outras expressões que deixam isso muito claro, não é? Quando fala Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, verdadeiro Deus. Mas por que disse procede da substância do Pai? É que quando Nicéia estava procurando uma forma de expressar verdades sobre o Filho que não fossem aceitas por aqueles com tendência ariana, eles acharam as frases que poderiam excluir a heresia. Então, um contemporâneo, que na época não era bispo, mas logo se tornou bispo, Atanásio, conta a história dessa expressão. Atanásio diz que essa linguagem que era um pouco inovadora, até então ninguém falava que o Filho procede da substância do Pai, ela foi incluída por uma razão muito justa. Veja, antes disso havia uma discussão no Concílio de Nicéia sobre a ideia do Filho ser de Deus. Ele é de Deus, ele procede de Deus. E quando essa expressão, esse conceito de o Filho ser de Deus foi colocado, ela foi bem recebida entre aqueles que tinham tendências mais arianas. Por quê? Afinal de contas, eles também acreditavam que todas as criaturas vinham de Deus. Então, a ideia de falar que ele procede de Deus não era clara o suficiente para excluir aqueles que os nicenos julgavam ser heterodoxos, serem heréticos nesse caso, né? Então, era necessário distinguir o filho das criaturas. Foi por isso que dizer que o filho e o pai eram indivisíveis, que que o filho estava sempre no pai, isso era necessário ser afirmado, e para afirmar isso, o que a gente percebe é que os bispos de Nicéia se viram na necessidade de utilizar termos extra-bíblicos para comunicar o sentido da Escritura. Em outras palavras, se eles simplesmente dissessem que Jesus é o unigênito de Deus, eles estariam repetindo linguagem bíblica. Mas ao dizer que procede da substância do Pai, que não é linguagem bíblica, eles estariam tornando o sentido da Escritura mais claro e excluindo as explicações arianas, por exemplo, de um unigênito que foi gerado do Pai em determinado momento, que antes ele não era, depois passou a ser, e que ele vem do Pai como as demais criaturas vêm do Pai. Isso não era aceito pela maioria dos bispos, é por isso que então eles preferiram essa expressão, que não é uma expressão bíblica, né, procede da substância do Pai, mas ela ajuda a separar a verdade do erro. Então, como eu disse, essa expressão não ficou no credo que foi proferido em Constantinopla, em 381, mas ela é reveladora das preocupações que havia em Nicéia. Pois bem, agora indo para as expressões que a gente realmente tem nesse credo recebido, aquele que foi, digamos assim, completado e mais amadurecido no segundo concílio ecumênico em Constantinopla, a segunda frase que eu quero destacar, essa sim aparece em ambos, é a ideia do unigênito Filho de Deus. E aqui o credo niceno vai falar algo importante sobre o que significa o Pai ser Pai e o Filho ser Filho. Então, quando diz que ele é o unigênito Filho de Deus, o que o credo niceno quer nos ensinar? Eu preciso dizer a você que os termos bíblicos, pai e filho, eles não estão dando conotação de superioridade por parte do pai, ou de subordinação e dependência por parte do filho, como a gente está acostumado a pensar. Pai e filho possuem a mesma natureza. Então, quando a gente pensa que Jesus é o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, a gente não tem que pensar que é igual às relações humanas, em que o filho, pelo menos no que diz respeito à autoridade, ele é menor do que o pai. E a gente tem uma ajuda das Escrituras para isso. Por exemplo, quando Jesus Cristo estava falando sobre a sua relação com o Pai, ele disse assim, lá em João capítulo 5, o meu Pai ainda trabalha e eu também trabalho. E aí o texto diz no versículo 18, que vem logo depois desse que eu acabei de citar, que
os judeus ficaram ainda mais irados com Jesus. O contexto é que eles estão confrontando Jesus pela maneira como Jesus supostamente não havia guardado o sábado, mas no momento que ele fala que Deus é o seu pai, eles ficam mais irados. Por quê? Porque eles entendem que se chamar de filho de Deus é sinônimo de ser igual a Deus. Olha que interessante. Depois, olha na sua Bíblia, João capítulo 5, versos 17 e 18, especialmente o 18. João está explicando para a gente que quando os judeus ouviram, eles estão entendendo ali que ser unigênito de Deus significa que ele é da mesma essência, ele é da mesma natureza que o Pai. Então, na mentalidade semítica do judeu, ser filho era sinônimo de ter a mesma natureza. Era sinônimo de ser o próprio Deus. Por isso que Jesus foi considerado alguém que blasfemou, digno de morte, porque ele estava se fazendo Deus. Exatamente. Esse é o ponto em que a gente olha para a Escritura e percebe que os judeus dos seus dias entenderam o que Jesus estava dizendo a seu respeito. Jesus não era menor do que Deus. É por isso que ele estava sendo levado à cruz. Ele não estava dizendo que ele era um mero servo de Deus, um subordinado de Deus, ou uma criatura primorosa de Deus. Ele estava alegando a sua divindade. Então, entenda que quando fala o unigênito Filho de Deus, o Credo Niceno está ensinando para a gente que ser filho não é sinônimo de subordinação, é sinônimo de geração. Ele é gerado, ele vem do Pai, por assim dizer. Mas aí o Credo Niceno parece complicar ainda mais a nossa cabeça e fala uma frase que não entra na nossa mente finita e limitada. Quando fala assim, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Essa é uma frase difícil. Diz respeito à famosa, mas muitas vezes famigerada, doutrina da geração eterna do Filho. O Filho é eternamente gerado da essência do Pai. A expressão gerado, ela é extraída das Escrituras, tá? Quando a gente lê lá em João capítulo 1, verso 18, que fala o unigênito de Deus é que revela o Pai. A frase ali é monogenes, o unigênito. Essa é uma expressão que aparece em outros lugares do Evangelho de João, assim como na própria primeira carta de João. 1 João 5,18, por exemplo, fala que Cristo é aquele que nasceu de Deus. Essas expressões, então, são bíblicas. A ideia bíblica de gerado é que procede de, mas não é material e não é temporal. Muito menos envolve pai ou mãe. Tá? Então é importante a gente entender, quando a gente está fazendo teologia, e aqui a gente está aprendendo sobre a doutrina da Trindade, estudando a divindade de Jesus Cristo, é que a sua filiação não é sinônimo de materialidade, nem de temporalidade, nem de união de pai e mãe. Não é isso que filho quer dizer. Ser filho significa que a mesma essência é comunicada do pai para ele. Tá? É por isso que Jesus Cristo consegue revelar o Pai, porque ele é da mesma essência que o Pai. Lembra da pergunta de Filipe? Ô Jesus, foi um prazer conhecer o Senhor, mas eu queria tanto conhecer o Pai. Ele fala, Filipe, você não me entendeu? Quem vê a mim vê o Pai. Jesus está revelando que ele é da mesma natureza, da mesma essência. É por isso que ele pode revelar o Pai. Como diz um teólogo chamado Donald MacLeod, ele fala, o que um homem faz não é parte da sua natureza, mas o que ele gera, sim. Semelhantemente, o que você faz profissionalmente não é da sua natureza, mas quando você tem um filho, ele tem a mesma natureza que você tem. Essa é a ilustração que esse teólogo está usando. Então a gente sabe que o filho é gerado do pai, e a gente sabe que ele tem uma filiação diferente de todos os outros filhos de Deus. Embora você e eu sejamos filhos de Deus, Jesus é chamado de unigênito, isto é, nós somos filhos adotivos, ele é o único gerado de Deus. Mas a gente não deve pensar na sua geração em categorias temporais, como pensava Ário, aquele presbítero que foi o causador da controvérsia que
arredondou no Concílio de Nicéia, não é? Então, Ário pensava de maneira muito lógica, mas reducionista, aplicando categorias humanas ao ser de Deus. Então, se Jesus é gerado, então significa que houve um tempo em que ele não era, e aí depois surgiu. Mas isso não se aplica a Cristo Jesus, não é? A gente precisa entender o sentido da Escritura. Daí vem a razão pela qual a Nicéia disse, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Essa expressão, antes de todos os séculos, ela não é uma expressão bíblica, é ligada ao gerado, mas é para dar o sentido de em que sentido Jesus é gerado, não temporalmente. Esse insight veio lá de trás do famoso teólogo do século III, Orígenes. E Orígenes, então, cunhou a ideia de eternamente gerado. E Nicéia, e posteriormente Constantinopla, abraçaram essa ideia dele ser eternamente gerado. Né? Ele é gerado, mas isso não significa que ele tem uma origem no tempo. A doutrina da geração eterna do Filho, ela, na verdade, ela é muito importante para salvaguardar, por exemplo, para proteger, garantir a imutabilidade do Deus único, daquilo que nós mencionamos na primeira palestra que eu dei, na monarquia. Por quê? Veja só, se a gente não fala que o Filho é eternamente gerado, então houve o tempo em que o Pai não era Pai. E se o Pai não era Pai antes da geração, então, de novo, nós perdemos a referência de Deus como Pai, de Deus como Filho. Se ele passou a ser Pai, então ele mudou e ele não é mais imutável, não é? Ele teve, de certa maneira, a sua essência alterada. Então, por isso que a gente precisa defender a filiação de Cristo como eterna. Além de mexer na doutrina do entendimento do ser de Deus, mexe no entendimento nosso entendimento da redenção. Veja só, se Jesus não é o Filho eterno, a gente perde a referência do amor divino, de um pai que entrega o seu filho. Lembra? O famoso verso de João 3,16? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não é? Ele deu o seu Filho distinto, o seu Filho único gerado. E isso é importante. Ele não se torna filho de Deus para ser dado. Ele foi dado como filho de Deus. Essa ideia é muito importante. Eu quero que você entenda que quando a Escritura vai ensinar sobre o amor de Deus, ela diz que Deus entrega o seu Filho. Lembra aquele texto famoso de Romanos que fala assim, se Deus nos entregou o seu próprio Filho, não nos dará consigo mesmo todas as demais coisas? Isto é, se Deus entregou o que havia de mais caro, Ele não vai entregar, Ele não vai te dar outras dádivas que você precisa. Perceba, o amor de Deus, o cuidado de Deus, ele só pode ser afirmado se a gente entende a natureza da filiação eterna de Jesus Cristo. Senão você confunde o entendimento do amor divino. Essa é uma analogia importante. A gente só entende o amor divino. Deus amou o mundo de tal maneira, se a gente compreende que aquilo que Deus está entregando é o Filho eterno, aquele que foi eternamente gerado, ou como diz o credo, gerado antes de todos os séculos. Uma outra frase, continuando nossa explicação do credo, é verdadeiro de verdadeiro Deus. Aqui vale destacar que no século IV, em que o cristianismo está só começando a ser popular no Império Romano, ainda tem que limpar de muita influência do paganismo greco-romano, que influenciava o Império Romano da época. Então, falar de verdadeiro Deus, que vem de verdadeiro Deus, é para combater a ideia de que Jesus Cristo seria uma espécie de demiurgo. Pensa na mentalidade grega, em que não só eles tinham vários deuses, mas eles falavam de semideuses. Deuses interagindo, tendo relações com mulheres para gerarem seres que eram parte homens, parte deuses. Esse conceito, ele permeava a cultura da época. Então, era possível pensar em Jesus Cristo como um Deus, mas não como o Deus verdadeiro. Como se fosse uma espécie de Deus num grau secundário, um Deus menor.
Miceia não queria afirmar isso. É por isso que essa frase, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, se tornou tão famosa, porque ela é uma afirmação explícita de que Jesus Cristo não é menor do que a divindade plena, né? Ele tem todos os atributos de Deus o Pai. Como diz Paulo, nele reside a plenitude da divindade. Se nós não afirmamos isso, nós não entendemos o cristianismo, nós não somos cristãos. Para que sejamos cristãos dentro da ortodoxia nicena, que nós estamos estudando nessa conferência, nós temos que entender a plena divindade de Jesus Cristo. Qualquer coisa que diminua essa divindade nos tira de afirmar a verdadeira fé cristã. Ele é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Aí vem uma próxima frase do credo que diz que ele é gerado, não feito. Gerado, não feito. Por que dessa expressão? É que havia uma, por parte de Ário e de outros bispos e teólogos de linha parecida, o igualar do conceito de gerar, como se gerar fosse sinônimo de ser uma criatura de Deus. Então, ser gerado, ser feito para os arianos era a mesma coisa. Ele era a mais sublime criação do Pai. Miceia disse, de jeito nenhum. Jesus Cristo não é a primeira e mais sublime criação do Pai. Ele é gerado. Gerado não é a mesma coisa que feito. Nós somos feituras do Senhor. O Filho não. O Filho é gerado. Ele não é criatura. Então, distinguir geração de criação era muito importante. Inclusive, houve no período de Niceia e pouco depois, um debate muito grande sobre a identidade daquela figura de Provérbios 8, que é a sabedoria assumindo uma linguagem de pessoa, né? Então essa humanização, por assim dizer, ou personalização da sabedoria em Provérbios 8 foi alvo de debate. E olha que interessante, na época da controvérsia ariana, tanto os arianos quanto os nicenos acreditavam que Provérbios 8 falava de Jesus. Só que lá, como tem frases dizendo que ele foi gerado, que ele foi, ou de que ele foi feito para certas obras, então os arianos gostavam de usar aquele texto para dizer, tá vendo? Ele está falando de Jesus Cristo como tendo sido feito para uma missão. E aí Atanásio é um grande teólogo que vai explicar que aquele texto está falando de como Jesus se encarnou, a sua carne de fato foi feita por Deus para que ele operasse a missão redentora. Isso é verdadeiro e é disso que aquela frase de Provérbios 8 estava falando, não de uma origem de Jesus antes do restante da criação, tá? Então, esse é apenas um detalhe curioso para a gente entender o contexto dessa frase. Ele foi gerado, não feito, e gerado eternamente, como a gente colocou aqui, não é? Depois vem uma frase que foi talvez a mais debatida, a mais famosa de todo o credo niceno, quando fala assim, de uma só substância com o Pai. De uma só substância com o Pai. Por que ela foi muito debatida? Por causa da frase de uma só, a palavra que é traduzida por de uma só substância, ou consubstancial, é a palavra grega homoousion. E essa é uma palavra que gerou muita controvérsia. Eu quero explicar para vocês por quê. Primeira razão é porque ela não era bíblica. E segunda razão é porque ela já havia sido usada em contextos duvidosos. É uma palavra que, para alguns, transmitia uma noção meio materialista de que o Pai e o Filho são porções separadas de uma única substância. Então, para alguns, era uma frase estranha, uma frase que não cabia, era uma palavra que agredia os ouvidos de alguns.
Ou outros achavam que o pai e o filho não podiam ser distinguidos claramente, é como se o pai e o filho fossem manifestações diferentes dessa mesma substância. Uma espécie de sabelianismo, aquele monarquianismo modalista explicada na palestra que fala do contexto histórico de Nicéia. Né? Então, para alguns, essa era uma palavra, uma frase ruim. O termo homoousion já tinha sido usado por hereges como os gnósticos no segundo século, tinha sido usado por Paulo de Samosata no terceiro século, foi condenada no concílio de Antioquia em 268. Então, ele era um termo desgastado. Então, como é que Nicéia lança mão de um termo assim? Ao que parece, o termo foi inserido no credo, porque era sabido que Ário e os seus apoiadores faziam objeção a ele. Isto é, parece que o termo ele vem ser importante porque esse é um termo inaceitável para os arianos, vamos colocar assim. Inaceitável para os arianos. Então, observe que a prova de que ele não era um vocabulário técnico de nenhum partido é que ele ficou sem ser utilizado por décadas após o Concílio de Nicéia. Num primeiro momento, ninguém viu essa como uma expressão muito positiva. Ela não foi muito tratada. Até que, posteriormente, Atanásio ele é usado para explicar que o uso desse termo se deu quando chegaram à conclusão de que era necessário compor um credo com linguagem extra-bíblica para explicar a linguagem bíblica. Tá? Então, homoousion foi a tentativa de explicar com linguagem que não aparece na Escritura, né, da mesma substância do Pai, de uma só substância. Essa é a tradução dessa frase grega, ou consubstancial. Então, essa frase, ela vem de uma palavra que não aparece nas Escrituras, mas que os nicenos entenderam que era necessário para explicar as Escrituras. À luz dessas explicações sobre as frases, eu quero tirar algumas lições que eu prometi no começo da palestra. A primeira lição, e aqui vai uma lição sobre como fazer teologia, antes da gente pensar só no conteúdo teológico, tá? É que para fazer teologia é necessário cunhar linguagem teológica que muitas vezes vai além da linguagem bíblica. Tem gente que fala assim, eu não defendo o doutrina da Trindade porque Trindade não aparece na Bíblia. É verdade que Trindade não aparece na Bíblia. Mas esse termo foi cunhado para expressar aquilo que está claramente colocado em outros textos da Escritura. Existem evidências concretas de que Deus se expressa tanto de forma plural como de forma una? Sim. Por exemplo, já no primeiro capítulo, Deus fala no plural. Passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí você vai dizer, não, pastor, aí não vem com Gênesis 1, não, porque está muito cedo na Bíblia para ter trindade. Ali é um plural majestático, como alguns acadêmicos gostam de dizer. Só que na sequência dessa frase de Deus, diz que homem e mulher os criou, imagem de Deus os criou. Observe o que o texto está dizendo. Que ao criar a humanidade, ele criou pluralidade, mas chama de imagem no singular. Pluralidade com unidade. Deus está refletindo a sua imagem no ser humano já na criação. Perceba que pluralidade e unidade estão ali. Então, quando a teologia passou a cunhar termos como trindade, que é um termo que vem do famoso teólogo Tertuliano, do início do terceiro século, ou homoousion, né, consubstancial, ou da mesma substância do Pai, esses termos eles vieram para explicar conceitos bíblicos e não permitir que inverdades, que erros se utilizassem de linguagem bíblica para afirmar coisas indevidas. Então, a controvérsia ariana e o Concílio de Nicéia acabaram testemunhando para a gente a necessidade de apelar para termos extra-bíblicos a fim de defender os conceitos bíblicos contra os hereges. Muitas vezes a linguagem bíblica não resolve o debate e nós precisamos explicá-la com termos que são úteis para esclarecer o sentido dela.
Um outro exemplo famoso é o debate sobre justificação pela fé somente na época da Reforma. Os católicos amavam criticar Lutero, dizendo que quando ele traduziu a Bíblia para o alemão, lá em Romanos 3:28, ele colocou que nós somos justificados pela fé somente, independentemente das obras da lei. Quando você vai olhar para o original, a palavra somente não está lá. E os católicos romanos gostavam de dizer assim, a palavra somente só aparece em Tiago 2 para dizer que ninguém é justificado pela fé somente, mas por obras também. Então, perceba como na polêmica parecia que Lutero tinha distorcido as escrituras ao inserir uma expressão que não aparece no texto grego de Romanos 3:28. Mas não só Lutero defendeu isso como o sentido correto da passagem, o próprio João Calvino defendeu Lutero, dizendo Lutero entendeu o sentido da passagem, traduziu adequadamente, porque é isso que Paulo quer dizer, é a fé independentemente das obras, então é a fé somente. Perceba, irmãos, quando a gente fala de fazer teologia, é necessário que a gente entenda a importância de, às vezes, apelar para a linguagem extrabíblica com o intuito de mostrar o sentido da Escritura. Não há nenhum erro nisso. Fazer boa teologia necessariamente envolve fazer isso. Inclusive, um grande teólogo do início do século XX, Herman Bavinck, diz que o uso de termos extrabíblicos foi condenado por muitos hereges, arianos, socinianos, remonstrantes e outros teólogos heterodoxos, né? E além de teólogos bíblicos modernos, mas a teologia cristã sempre defendeu a sua propriedade. E aí ele cita Agostinho, Calvino, dentre outros. Em outras palavras, utilizar de linguagem que não seja exatamente o que está na Escritura para explicar a linguagem bíblica é parte do fazer teologia. Dogmatizar implica em utilizar os nossos próprios termos para replicar o ensino bíblico de forma mais compreensível e também delimitar o que é ortodoxo em contraposição àquilo que é herético ou heterodoxo. Então ela tem tanto uma função positiva de explicar, quanto negativa de tirar o que não pertence àquela fé que está sendo afirmada. Então, quando nós utilizamos termos novos na teologia, a intenção não deve ser para introduzir novos dogmas. Isso é antibíblico. Mas para defender os antigos dogmas à luz de novos desafios. Essa é uma lição importante que nós temos que aprender sobre como fazer teologia. Mas eu quero também explicar um pouquinho do conteúdo teológico que a gente pode aprender aqui desse trecho do Credo Niceno. E eu creio que uma das coisas que a gente aprende sobre o conteúdo teológico é o perigo de nós confundirmos metáfora com relação, com essência. Isto é, a gente pegar palavras como pai e filho e achar que elas são metáforas, elas não são metáforas. Pai e filho falam da relação intertrinitária, assim como divindade fala da essência. Então deixa eu explicar isso para a gente não confundir. Os pais capadócios, estou me referindo a 3 daqueles grandes teólogos do século IV, Basílio de Cesareia, a Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa. Eles são chamados de pais capadócios por causa da região da Capadócia, que é a atual Turquia, né? Eles foram grandes produtores de teologia trinitária. E eles ensinaram que os nomes Pai, Filho e Espírito não são da essência divina. Eles são palavras que explicam a relação entre as pessoas da Trindade. No entanto, o Pai se apresenta assim porque esse título é designativo de características peculiares dessa pessoa divina. Isto é, Deus não é só como um pai, não é uma figura de linguagem. Pai explica alguma coisa sobre o fato dele ser o gerador, né, do filho. Então a paternidade humana não deve ser o parâmetro para o qual eu olho para Deus como pai. Não, é o contrário. A paternidade humana ela é derivada,
ela que deve ser medida por Deus o Pai, nunca o contrário. Eu não posso falar da paternidade de Deus à luz do que eu entendo por paternidade. Eu preciso corrigir meus conceitos de paternidade à luz da paternidade divina. Então, dizer que Deus é Pai não significa que a gente está projetando certos relacionamentos em Deus. Foi Deus quem se revelou como Pai. Então não é uma símile, como a gente fala, né, nas figuras de linguagem. Deus não é como um pai. Por exemplo, a Escritura tem até passagem que às vezes Deus é apresentado como uma mãe. Isso sim é uma símile, né? Ele fala que ele cuida como uma mãe cuida, mas Deus não se apresenta como mãe, né? E ele também não se trata de uma metáfora, que é o uso incomum de linguagem, destacando aspectos da natureza de Deus. Por exemplo, Deus não tem receio de, por vezes, mostrar uma linguagem metafórica, como aparece lá no Salmo 65, né? As tuas pegadas destilam fartura. Isso é uma linguagem metafórica, a gente não está afirmando que a Deus passa por um lugar e ele deixa pegada física. Você não vai falar assim, deixa eu ver o tamanho do sapato que Deus usa. Claro que não é assim que a gente raciocina sobre Deus. Essa é uma metáfora. É diferente dizer que Deus é pai ou Deus é filho. Então, quando Deus se apresenta na pessoa do filho, ele não está usando uma metáfora. Ele não está falando algo que é uma comparação, mas ele está apresentando algo que mostra coisas intrínsecas ao relacionamento divino. Então, deixa eu dar um exemplo bonito disso. Pensar que Deus se apresenta como pai, Deus se apresenta como filho, dá-nos um entendimento bonito do amor desse Deus. Lá em João 17, Jesus ora assim ao Pai: Pai, eu quero que eles experimentem do amor com o qual me amaste antes de haver mundo. Olha que bonito. A ideia de que a relação de pai e filho, de amor, ela é tão preciosa que o filho quer que nós, os adotivos, o unigênito quer que nós, os filhos adotivos, experimentemos desse mesmo amor com o qual ele tem sido amado pelo Pai de forma tão terna desde a eternidade. Por isso que o Pai faz questão de dizer em voz audível no batismo de Jesus: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo, não é? Então, essa é a expressão amorosa do Pai. Então, quando a gente fala que Deus, o Filho, se encarnou, a gente não pode projetar nossos conceitos de filho em Jesus Cristo. A gente precisa entender filiação a partir dele, não projetar nosso entendimento de filiação a ele. Então, essas são algumas coisas boas que a gente aprende sobre o conteúdo teológico de Nicéia. E agora, caminhando para a última parte da minha palestra, eu quero explicar algumas coisas da Escritura que apontam, que reforçam aquilo que o credo niceno, o credo nos legou, não é? Se a divindade da pessoa de Jesus foi afirmada com toda clareza pelas frases tão cuidadosas do credo niceno, então nós precisamos ver isso na Escritura, ver as evidências da divindade de Jesus. Eu quero falar brevemente nesse final sobre evidências diretas e indiretas da divindade de Jesus. É mais uma lição sobre como é que nós fazemos teologia antes da gente fazer uma aplicação final. Então, quando eu falo de evidências diretas e indiretas, eu quero ensinar a você uma coisa sobre como fazer teologia. Quando a gente está tentando ensinar o que a Bíblia diz, fazer teologia no sentido de entendê-la e passar e transmitir a outros, nós não só fazemos teologia baseado em aspectos que estão explicitados na Escritura. Por vezes nós precisamos tirar inferências a partir do que está na Escritura. Então, quando eu falo de evidências indiretas da divindade de Jesus, que eu vou falar daqui a pouco, eu estou falando de implicações que são deduções muito claras daquilo que está afirmado na Escritura, tá? Então, essa é uma boa maneira da gente fazer teologia. A gente faz teologia não só através daquilo que a Bíblia diz explicitamente, mas daquilo que a gente pode claramente deduzir dela. Essas são evidências indiretas. Deixa eu explicar para você
com a doutrina da divindade de Jesus, tá? Então, vamos para algumas evidências diretas. Aqui tem muitas, eu vou só resumir, lembrando de algumas que estão claras nos escritos apostólicos, tá? Os apóstolos que andaram com Jesus e presenciaram todo o seu ministério terreno, registraram em vários lugares das suas cartas ou dos evangelhos o reconhecimento de pessoas sobre a divindade de Cristo. Então, por exemplo, Mateus cita aquelas palavras do profeta Isaías de que ele seria Emanuel, Deus conosco. Mateus também registra o reconhecimento dos discípulos de que ele era verdadeiramente filho de Deus. Lembra quando Jesus anda por sobre o mar e Pedro diz, se o Senhor é verdadeiro Deus, deixa eu andar contigo. E Pedro vai, mas naufraga, e eles entendem que ali Jesus é verdadeiramente filho de Deus. O apóstolo João, ele, quando descreve no seu prólogo sobre Jesus, ele começa dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava lá com Deus, ele era Deus. Ele chamou esse filho de verdadeiro Deus, está lá em 1 João 5,20. Isso mostra que a frase, olha que bonito, a frase dos pais nicenos, quando falaram assim, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, eles estão imitando a linguagem joanina. Joanina chamou, a linguagem joanina, o próprio João chamou Jesus de o verdadeiro Deus, que provém do verdadeiro Deus, Pai. Então é isso que Nicéia está fazendo, está utilizando linguagem bíblica, mas também, por vezes, como eu expliquei antes, utilizando de linguagem extra-bíblica para só esclarecer aspectos da linguagem bíblica. Pedro também chama Jesus Cristo de nosso Deus, Paulo chama Jesus de Deus bendito, diz aos filipenses que ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus, isto é, ele não levou em conta o fato de que ele era igual a Deus e por isso se esvaziou. E aos Colossenses ele diz que aprove a Deus que nele residisse a plenitude da divindade. Muitas evidências diretas sobre a divindade de Jesus. Mas o que seriam evidências indiretas? E eu quero, mais uma vez, ajudar você a fazer teologia desse jeito. Olha só, a gente poderia dizer que uma das formas da gente provar indiretamente a divindade de Jesus é olhando para as suas obras. As suas obras apontam características divinas. Por exemplo, Jesus Cristo, lá em João 1, é chamado de Criador. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Falando do verbo. Colossenses 1,16 fala, por meio dele, para ele são todas as coisas. Hebreus 1,2 fala que também tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, são frases que mostram que Jesus é Criador. E na Bíblia, quem é que é Criador? Só Deus. Portanto, essa é uma evidência que indiretamente aponta para a divindade de Jesus. Em Colossenses 1,17, em Hebreus 1,3, ele também é chamado ele é revelado o sustentador. Colossenses diz, nele tudo subsiste. Hebreus fala, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o sustentador. E quem é que sustenta este mundo? Deus. Então, ao mostrar Jesus como o sustentador, está indiretamente apontando a sua divindade. Ele é chamado lá em Atos dos Apóstolos de Salvador. Não há outro nome pelo qual nós podemos ser salvos. E quem é que salva na Escritura? Jonas disse assim, ao Senhor pertence a salvação. Então ser salvador significa, é sinônimo de ser Deus. Quando ele declarou o perdão de pecados, lembra que os homens que não acreditavam nele diziam assim, quem é que pode perdoar pecados? Só Deus. Exatamente. E para mostrar quem ele era, ele curou. Mas o objetivo primeiro, inicial dele era mostrar a sua divindade, perdoando aquele paralítico. E muitos outros títulos que aparecem na Escritura cabem apenas a Deus. Essa é uma maneira de provar a sua divindade de forma indireta. Uma outra forma seria a gente olhar para os atributos de Jesus Cristo que são próprios de divindade. Atributos próprios de divindade. Por exemplo, Jesus é colocado na Escritura como alguém eterno. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele viu meu dia e se alegrou. João 17, Jesus ora assim, restitui-me a glória que eu tinha antes de haver mundo.
Quer dizer, tem várias evidências da sua eternidade. Na Escritura, quem é que é eterno? Deus. Eternidade é um atributo incomunicável. Jesus diz que aprouve ao Pai que o Filho também tivesse vida em si mesmo. Está lá em João capítulo 5. Esse é o atributo da autoexistência. Hebreus 3 fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, a sua imutabilidade. Em vários lugares dos evangelhos, Jesus sabe o que as pessoas estão pensando. E de acordo com 1 Samuel 16, nós vemos o exterior, mas o Senhor vê o coração. Então, o que significa ler os pensamentos? Significa onisciência. Onisciência é um atributo divino. Jesus também se mostra onipotente quando controla os fenômenos da natureza. Se mostra onipresente quando diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Percebe? Eu estou citando atributos que a gente chama em teologia de atributos incomunicáveis. Isto é, coisas que Deus é ou que Ele tem e que você não vai ter como Ele. Você não vai ser um autoexistente. Você não vai ser um imutável. Você não tem todo o conhecimento ou todo o poder como Jesus tem. Então, esses atributos incomunicáveis são de Jesus. Então, portanto, se eles são próprios só da divindade e Jesus os tem, então essa é uma maneira indireta da gente falar da divindade de Jesus. Tá? Então, perceba que fazer teologia é olhar para a Escritura e não só tirar frases que explicitamente afirmam alguma coisa, mas fazer conexões. Fazer conexões para que a gente entenda a riqueza da Escritura, não só em ensinar sobre a divindade de Jesus, como o Credo Niceno fez, mas sobre tantas outras coisas que a Escritura diz não só de maneira direta, mas de maneira indireta. Eu termino com uma aplicação sobre a necessidade da gente defender aquilo que Nicéia defendeu. Por que era fundamental defender a divindade de Jesus? Bem, o que eu quero dizer é que se ele não fosse divino, ele não poderia ser o nosso redentor. Ele se encarnou para substituir homens, é verdade. Mas ele precisava ser Deus para fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Só um ser divino pode receber autoridade sobre toda a carne para redimir aqueles que ele quis redimir. Só o sacrifício de um ser divino tem valor infinito. Isto é, se Jesus fosse meramente humano, ele tomaria o lugar de apenas um homem. Mas ele teve o seu sacrifício, tem valor infinito, embora dirigido aos eleitos do Pai, ele tem valor infinito, porque não é o sacrifício de um mero homem, mas sim do Deus homem. Se por um lado só um redentor humano pode morrer, por outro lado, só um redentor divino pode ressurgir pelo seu próprio poder. E Jesus disse isso, ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou espontaneamente e eu posso reavê-la, como de fato ele fez. Hebreus diz que ele destruiu o poder da morte. Como disse Calvino, só a vida poderia engolir a morte. E ele é a vida com V maiúsculo. Irmãos, falar da divindade de Jesus é crucial não só para a gente entender quem é Deus, mas para a gente entender a nossa redenção. Portanto, quando você assistir às demais palestras desta nossa conferência, entenda a importância de ser eminentemente trinitário e de compreender não só quem é o Pai, mas entender o Filho e a sua obra redentora e também a pessoa do Espírito, para que a gente tenha uma expressão genuinamente ortodoxa, cristã, trinitária desse Deus tão maravilhoso. Eu espero que o estudo dessa porção da história da nossa igreja, a igreja cristã, ela não seja enfadonha para você, pelo contrário, ela seja motivo de fortalecimento da sua fé, encorajamento para que você seja um mestre fiel que transmite a fé nicena às próximas gerações. Deus abençoe você e continue participando e assistindo às palestras desta conferência.